BTS é o maior grupo do mundo, esse fato é indiscutível, mas essa fama mundial não veio apenas por serem super talentosos, por transmitirem mensagens lindas e encorajadoras e por quebrarem os padrões, mas também por serem seres humanos incríveis, humildes e por passarem uma grande verdade em tudo o que fazem. E quando se trata de passar a verdade, eles não medem palavras ou atitudes que revelem isso. Um grande diferencial do BTS é a incrível intimidade que eles criaram com os ARMYs, se tornando o que de fato seria, e na verdade é, uma grande e linda família. E algumas vezes essa intimidade vai bem longe, principalmente quando se trata do líder Kim Namjoon. O Namjoon nunca escondeu ou se desviou de assuntos que tratam de sexualidade. Ele sempre foi muito aberto a esse tema e não esconde nada quando lhe é questionado. E ao contrário do que muitos podem pensar, que ele só é aberto a esses assuntos e não tem medo das repercussões pelo fato de sua grande fama e devido a isso passarão pano para ele, engana-se. Ele sempre foi mente aberta e nunca se importou de falar sobre o assunto, e sempre com muitos detalhes por sinal. E um grande exemplo disso foi justamente após o debut, quando eles nem tinham tanta fama assim, e qualquer assunto considerado polêmico na Coreia poderia até afetar na carreira deles, e nessa época o BTS foi convidado a participar de um programa de TV chamado Yaman TV. Nesse programa, o Jimin revelou que alguns membros eram os mais pervertidos do grupo e neles estava incluído ninguém mais que Namjoon, e o J-Hope completou dizendo que no estúdio deles os computadores viviam cheios de vírus, dando a entender que era por acesso a sites destinados a pessoas maiores de idade. Os apresentadores quiseram saber mais sobre o Namjoon e ele acabou admitindo que quando ele baixa os filmes, não somente ele, mas todos os meninos assistem. E todos riram e não negaram. Os apresentadores ainda falaram que o Namjoon estava na melhor idade para aquilo. Outra vez que o Namjoon revelou sua intimidade foi durante um programa, também na época próxima do debut. Nesse programa, somente ele do BTS se fez presente. Os apresentadores perguntaram quando foi a primeira vez que ele assistiu filmes adultos e o Namjoon revelou que foi na segunda série do ensino fundamental. Ele falou que não assistiu de propósito e tudo foi fruto de curiosidade dele enquanto navegava pela internet estudando para a escola, e de repente apareceu um e-mail anônimo pedindo para clicar em um link e ele simplesmente clicou. Porém, o site pediu alguns documentos para provar que ele seria maior de idade e como ele não tinha, pois ainda era uma criança, ele teve a brilhante ideia de usar os dados do pai dele e assim conseguiu entrar e deu de cara com um conteúdo que o deixou chocado. O Namjoon até pede desculpas ao pai dele no programa por ter usado o nome dele para entrar no site. Só o Namjoon mesmo para nos revelar essa situação para lá de impressionante e cômica. Não é à toa que o Namjoon desde sempre teve a fama de ser o pervertido do grupo, mas de acordo com o próprio BTS, existem muitos outros, mas isso é uma outra história. Sendo um dos mais velhos do grupo e por demonstrar uma vontade grande de ser pai, muitos já criaram até teorias no qual revelam que ele já é casado e já tem até filhos, mas isso nunca foi de fato afirmado, sendo apenas histórias criadas por fãs. Porém, não é algo que pode ser descartado, já que todos têm uma vida fora das câmeras e nem tudo nos é revelado. Mas sobre isso de casamento e filho é muito pouco provável, somente ele mesmo para nos dizer se é real ou apenas teoria dos ARMYs. Namjoon já revelou que teve uma namorada na escola, mas terminou com ela porque o namoro se tornou um tanto tóxico e que logo depois que ela começou um caso com outro rapaz e depois disso nunca foi confirmado nenhum outro relacionamento do Namjoon com outra pessoa, pelo menos não foi ao público até hoje. E diante dessas histórias, muitos se perguntam sobre a inocência e a pureza dos meninos. Sabemos que isso é algo bem íntimo e só eles sabem. Contudo, esses temas sempre vêm à tona. E recentemente um site mexicano
trouxe uma matéria bem peculiar sobre o líder Namjoon, com uma revelação sobre sua vida amorosa. A matéria em questão noticia que Namjoon do BTS não ficou em silêncio quando um fã lhe fez uma pergunta excessivamente pessoal, e o líder do grupo foi sincero e direto demais ao responder uma pergunta de um ARMY, que não hesitou em conhecer os detalhes mais íntimos e pessoais da vida amorosa do ídolo. De acordo com o boato, o BTS teve um fan-meet com seus fãs há muito tempo e, além de dar o seu autógrafo aos sortudos, nesses encontros também há tempo para conversar com eles e responder algumas de suas perguntas. E um ousado ARMY decidiu questioná-lo sobre sua sexualidade, e foi isso que o Namjoon respondeu. Abre aspas, não, eu não sou virgem, fecha aspas. Isso mesmo, de acordo com o site que noticiou o relato dessa ARMY, o Namjoon deu essa resposta à pergunta que o fã o fez. E sua resposta surpreendeu a ARMY, pois ela não imaginava que o Namjoon fosse ser tão aberto sobre isso, mas ele foi honesto e deixou claro que, apesar de serem perguntas muito invasivas, ele decidiu responder e acabar com a curiosidade dela, para que parem de questioná-lo com tópicos tão pessoais. Mas e aí, ARMYs, o que vocês acham? Não sabemos a real veracidade dessa notícia. Na época em que o BTS realizava fan-meet, muitos ARMYs obtinham respostas para muitas perguntas que faziam. Realmente, na época, os meninos interagiam diretamente com os fãs e respondiam muitas curiosidades. Porém, muitas respostas que eram postadas em sites desses fãs que participavam dos encontros com os meninos eram adulteradas, ou seja, eram fakes. Mas muitos de fato são reais. Mas a questão não é se é real ou fake, afinal Namjoon, assim como os outros meninos, são maiores de idade e não estão ofendendo ninguém, ou seja, a vida é deles e são livres para viver da melhor maneira que escolher e com quem quiserem. Nosso papel como ARMY é apenas amar e apoiar e não julgar, fica a dica. O vídeo foi esse, espero muito que tenham gostado e não saia do vídeo sem nos apoiar, vocês são muito importantes para o canal. Obrigada e até o próximo vídeo.